Bem-vindo a esta jornada introspectiva, onde a espiritualidade se entrelaça com a verdadeira essência da vida. Que esta reflexão seja uma porta para a elevação espiritual e aprofundamento na jornada de conexão com o sagrado. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Que às vezes a gente fica interpretando, que Deus egoísta é esse, que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não, é que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades, porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto, porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado, porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até num primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou.
Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu, quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia, porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia, é com ele que eu enfrento a noite e é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros. E eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão, desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o vício. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração
a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa, e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena. Você vai, dá mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira
E aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar, vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia, sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão física. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento?
que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora, é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Já escutei muita gente fazer essa pergunta, que a alguns pode parecer boba, mas é um conflito para muitas pessoas. Padre, uma pessoa quando pede a intercessão de um santo para salvar a vida de uma pessoa querida, e em troca ela promete se dedicar inteiramente à vida religiosa como freira, porém a graça foi alcançada e ela não se tornou freira. E depois de um tempo se casou, teve filhos, não cumpriu o que prometeu naquele momento da dificuldade. E hoje ela percebe que nada está dando certo na vida dela. Eu pergunto, padre, tudo isso que está dando errado, essa frustração, é porque ela não cumpriu a promessa feita? Espero que o senhor tenha condições de me dar uma resposta para esse questionamento. Gente, primeira coisa, nós precisamos retirar do contexto da nossa vida religiosa essa visão mercantilista das promessas. Eu acho muito cruel quando a gente coloca Deus numa cilada dessa. Primeiro, que promessa que nós precisamos fazer? Que promessa que nós precisamos fazer a Deus todos os dias? É uma só. É que o nosso cristianismo seja cada vez mais puro. Que a gente se livre dos excessos e que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. É só isso que importa. Se você tem uma devoção ao santo, só tem sentido de ter essa devoção se for para essa devoção lhe ajudar a ser mais parecido com Jesus. Senão ela é um excesso. Então, minha filha, as coisas dão errado para nós quando nós não somos coerentes com aquilo que escolhemos. Se essa menina prometeu ser freira para que Deus lhe fizesse um favor, e Deus fez o favor e ela não foi ser freira, e a gente acha que agora tudo está dando errado na vida dela porque Deus está castigando, nós estamos atribuindo um defeito muito sério a Deus. Ou então nós estamos até negando o mistério da redenção, que Deus nos perdoa sempre. É interessante isso. Nós não podemos acreditar que uma promessa feita e não cumprida possa retirar a capacidade que Deus tem de nos perdoar. É igual, deixa eu até ver o nome dele aqui. Eu achei muito interessante. Eu encontrei um rapaz no aeroporto de Belo Horizonte. Ele estava pronto para embarcar. Jorge. E o Jorge veio falar para mim assim: padre, eu preciso que o senhor me ajude. A minha namorada Thaís é católica e eu sou espírita. E eu gostaria muito que ela entendesse que não há diferença entre nós dois. Aí eu falei assim: calma aí, Jorge. Não há diferença de quê? Qual a diferença que você acha que não existe? Religiosamente falando.
Eu falei, mas claro que existe uma diferença. Você é espírita, ela é católica. Vocês podem muito bem conviver de maneira harmoniosa, respeitando a religião um do outro, mas vocês têm duas posturas teológicas muito diferentes. Como assim, padre? Sim, se você acredita na reencarnação, nessa necessidade de voltarmos aqui para purificar os erros do passado, você não acredita na redenção que Jesus realiza. Não é assim? São duas teologias muito diferentes. Você tem todo o direito de ser espírita, você tem todo o direito de acreditar no que você, na maneira como você acredita, mas você não pode se dizer que você é católico também. Tem que ter uma capacidade de distinguir, são duas teologias diferentes. Aí eu comecei a explicar para ele que quando Jesus nos salva, Ele nos salva totalmente. Não fica nada para trás para eu depois ter que consertar depois. Aí ele, padre, é verdade. Então são duas teologias diferentes. Eu vou voltar para casa, vou fazer a minha convivência ser cada vez mais saudável, mas eu tenho que admitir que existe uma diferença. Existe. Se eu não acredito que Deus possa me perdoar e me lavar de todas as minhas faltas de uma vez por todas, eu não posso dizer que eu sou um cristão católico, porque o cristianismo católico, a teologia católica diz que Deus nos purificou de uma vez por todas em seu Filho Jesus. O mistério da redenção nos lava, nos purifica. Então, se eu pego uma história dessa aqui e me sinto tentado a acreditar que Deus está me punindo porque eu não cumpri uma promessa que eu fiz, eu estou negando a capacidade que Deus tem de me perdoar. Eu estou negando a redenção de Cristo na minha vida. Meu Deus, se eu através de uma confissão não posso consertar com o meu sacerdote, com o legítimo representante de Cristo na história, uma promessa absurda que eu fiz no passado, então para que serve o sangue derramado na cruz? Não é essa liberdade que que a carta aos Gálatas nos fala, minha gente? Dessas práticas religiosas que nos amarram? Você que está aí com a consciência pesada porque não cumpriu uma promessa, que promessa foi essa? Tem um bom senso nessa promessa? Se você prometeu que seria um bom filho, então você não pode negar essa promessa. Você tem que levá-la até o fim. Por quê? Porque isso é cristão. E Deus vai lhe ajudar. No momento em que Ele lhe perdoa quando você erra, Ele está lhe motivando, Ele está lhe capacitando a ser um bom filho. Eu prometi andar de joelhos 1 quilômetro. Isso vai fazer diferença na sua vida? Na sua conversão? Tudo bem, se faz diferença, se isso interfere na sua vida, então pague a promessa. Agora, se você chega à conclusão de que a libertação que Jesus realizou na história toca também a minha possibilidade de mudar, então ao invés de andar 1 quilômetro de joelhos, eu vou andar alguns passos na direção de alguém que eu preciso pedir perdão. Talvez tenha muito mais efeito no seu coração e no coração de Deus do que você andar 1 quilômetro de joelhos. Eu não estou relativizando as promessas. Eu estou querendo que você pense o significado delas. Nunca pense as promessas que você faz dissociando do mistério da redenção de Jesus. Às vezes, minha gente, a promessa que muda a nossa vida é essa. Eu vou deixar o álcool. Eu vou parar de beber para minha família ser mais feliz. Eu vou deixar o vício que eu tenho. Pelo amor que eu tenho à minha mãe. Minha mãe sofre tanto por causa das minhas drogas. Essa promessa eu faço. E essa agrada ao coração de Deus. Eu vou ser mais caridoso. Eu vou tirar uma parte do meu salário todo mês e vou ajudar uma instituição. Essa promessa é boa. Ela faz a diferença no mundo. Eu vou rezar 1 milhão de Pai Nosso. Cuidado. Esse 1 milhão de Pai Nosso pode não ter nenhuma conexão com a sua salvação. Pode ser da boca para fora,
pode ser apenas uma repetição. Então a gente precisa prometer, é postura, é conduta. Gestos que interfiram no nosso caráter, que modifiquem o nosso jeito de ser, para melhor, é claro. Eu admiro São Francisco, estou dando um exemplo. Então São Francisco, ao olhar para a humildade dele, ao pensar na maneira como esse homem foi capaz de desafiar as estruturas do seu tempo, como esse homem foi capaz de se desapegar das riquezas, eu estou tendo um exemplo humano de alguém que foi como eu, de carne e osso, e que alcançou uma virtude que o santificou. Pronto, terminou o papel de São Francisco na minha vida. Eu reconheço tudo que ele me faz, ele é meu exemplo de cristão, eu posso até pedir a intercessão dele. São Francisco, me faça humilde nessa hora, me faça ser mais desapegado, mas ele não pode fazer isso na sua vida senão através do Cristo. É Cristo que nos salva. Nós não podemos retirar São Francisco da graça do Cristo, porque ele só ficou santo porque ele imitou Jesus. Então você até tem o direito de dizer que você quer ter um coração franciscano, mas você não se esqueça que ter um coração franciscano é ter o coração cristão, naquela radicalidade. Jesus foi pobre, Jesus foi simples, Jesus foi humilde, então tudo isso São Francisco trouxe para a sua vida e viveu radicalmente. Tudo bem, esse é o primeiro aspecto da questão. Como é que eu posso acreditar na intercessão dos santos? Assim, eu acredito que todos nós estamos congregados, que nós já participamos da comunhão dos santos, algumas pessoas já foram reconhecidas pela igreja como homens e mulheres que elevaram radicalmente uma virtude a uma condição máxima, viveram com muita disposição aquela virtude e foram santificadas por isso. Mas quem a santificou? Quem? É a ação do Espírito que nos conduz ao Cristo, que nos salva, que nos liberta. Então nós não podemos separar os santos do mistério de Cristo, senão a gente está vivendo um paganismo. Viu? Você tem o direito de ter a sua admiração ao santo, de ter a sua devoção, de fazer a sua novena, desde que você não se esqueça de que tudo isso só tem sentido se estivermos cristologicamente ligados. Aí entra a questão da promessa. Tudo bem, essa é uma prática que muitos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes já fizeram. Pode ser que você já tenha feito isso. Mas volto a dizer, cuidado com a promessa que você faz, que ela pode ser sem sentido. Por exemplo, uma pessoa prometer que vai tornar-se freira, caso ela receba uma graça, já é no mínimo estranho, porque para a vocação, para assumir a vida religiosa, a igreja nos diz que nós precisamos ter vocação. Nós vamos ser chamados a isso. Vocare é uma voz que está me chamando. Então eu vou me impor um fardo porque Deus me fez um favor? Você acha que isso é uma coisa que agrada a Deus? Você que é mãe, você gostaria de ver o seu filho vivendo uma vida só para agradar você, sem que isso tenha alguma conexão com a verdadeira vocação que ele tem? Não sei. Eu, particularmente, jamais gostaria, se eu tivesse um filho, de que esse filho vivesse uma vocação contrária à que ele recebeu só para me agradar. Gente, é uma imagem muito mesquinha de Deus. Pensar que Deus pode ficar satisfeito ao nos ver. Desconsiderando todas as aptidões que Ele nos deu, para viver um alto sacrifício para agradá-lo. Tudo bem, o sacrifício que agrada a Deus é quando você pega tudo aquilo que é próprio seu e você vai purificando para que você eleve cada vez mais as possibilidades que Ele lhe deu.
Porque eu, como padre, por exemplo, eu tenho de fazer os meus sacrifícios todos os dias. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, quando eu estou vivendo a coerência do que Ele me deu e estou buscando cada vez mais purificar as minhas escolhas. Agora você já imaginou um rapaz que nasceu para o casamento, que quer ser pai, que quer construir uma família, sacrificar-se nesta vocação que Deus lhe deu, porque Deus dá todas as vocações, para tentar ser padre? Será que esse homem terá condições de viver realizadamente como Deus quer que a gente viva? Que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja. Que você não abra mão de fazer essa promessa hoje. Quero ser cada vez mais guardado pelo Senhor. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A experiência da confiança em Deus, ela passa o tempo todo pelas oportunidades que nós temos de perceber a nossa fragilidade, a nossa indigência, a nossa incompletude, e ao mesmo tempo, percebendo tudo isso, a gente lançar os olhos para o céu. E isso é uma metáfora, né, minha gente? Lançar os olhos para o céu é uma metáfora do lançar os olhos para dentro. Deus nos habita. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se Ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então, toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. A experiência da confiança vai nos colocando assim: acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que Ele vai me dizer sim e onde é que Ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que Ele me coloca, quando uma situação não dá certo, é uma forma que Ele tem de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim, não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não, uma contrariedade se estabelece dentro de nós. Eu sempre gosto de dizer que às vezes nós somos muito injustos com a gente, quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça então. Mas a gente pode experimentar um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim. Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história, você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara, bonita demais. Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais, nada menos que a vontade dEle.
É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam. Mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali, motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida, não tenho o hábito de pedir a Ele milagres, porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É um projeto bonito para a vida, né, gente? Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede, Deus nos deu o direito de pedir, claro. Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir, porque você confiará cada vez mais. Aí o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. Eu peço a Deus, Ele me dá e eu devolvo a Ele amor, fidelidade. Não. A confiança não comporta essa troca. Essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus. Essa relação mercantilista. Não. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre e fala, oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos. Sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas, mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que, se a gente for honesto, boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos dela. A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos. Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança, dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais. Você estimula através de leitura de uma música. Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música, me falou tanto através daquela música. Eu não pensei, estava sozinho, não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração,
eu sensibilizo ali a minha alma para que a minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Tenha coragem de silenciar as suas perguntas. Experimente esta presença consoladora de Deus que se estabelece em nós a partir de um vínculo definitivo de amor, de fraternidade, de fidelidade. Confie naquele que te ama. É assim humanamente. Humanamente nós temos confiança em quem nos ama. Por isso é tão importante descobrir o amor de Deus, porque quando a gente se sente por Ele amado, nós naturalmente vamos querer essa confiança, vamos buscar essa confiança. Às vezes, minha gente, nós não amadurecemos porque a gente fica insistindo em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece é quando Deus nos oferece aquilo que de fato a gente precisa. Entre o que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. Mas só a confiança é igual aquela velha história. O que você quer que eu faça por você? O outro nos pergunta. E aí a gente devolve a ele. O que você acha que eu preciso? Porque às vezes eu vou pedir ao outro que ele faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas ele, porque já me conhece um pouco mais, porque já está percebendo a ambiência da minha vida com um pouco mais de profundidade, é capaz de oferecer aquilo que eu de fato preciso. Aí ele vai até me contrariar um pouco. Então tá bom, eu não vou fazer aquilo que eu sei que você quer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que você precisa. É muito bom. Às vezes, minha gente, a nossa passagem pela vida do outro é muito breve, mas pode ser tão significativa. As realidades breves podem ser significativas. Isso é uma questão de empenho, sabe? Quando você deposita o todo da sua alma naquele mínimo que você faz, quando o seu encontro acontece de verdade. De repente você é atendente de uma loja, você tem a oportunidade de atender aquele que entrou, de fazer o bem a ele com o seu jeito de ser. Às vezes, é só o que eu posso fazer pelo mundo, é tratando bem os que se aproximam de mim, é oferecendo, o tudo que sou, naquele mínimo que me é pedido. Dentro de casa, é impressionante como nós negligenciamos essa oportunidade de ser assim um para o outro. E geralmente a gente confia quando a gente está cansado, às vezes o meu cansaço dentro das minhas viagens é tão profundo que eu fico indisposto até de escolher o que eu vou comer. Chego no restaurante, no hotel, vamos ter pouco tempo para descansar e já ir dar continuidade na viagem. Aí a minha assessora me liga: padre, o que o senhor vai querer comer? Aí eu confio, pede aquilo que você acha melhor. É uma forma que eu tenho de descansar. É uma forma que eu tenho de dar ao outro a possibilidade de estabelecer comigo, de crescer comigo ainda mais nessa confiança. É um exemplo bobo, minha gente, mas a oração não é outra coisa senão dar a Deus o direito de escolher o cardápio. Dar a Deus o direito de escolher o alimento que nós precisamos ingerir. É por isso que quanto mais a gente se afasta de Deus, maior é a nossa incapacidade de perceber as regras do bom senso. Aí nós vamos ficando aquelas pessoas insuportáveis. Por quê? Nem mesmo os atributos humanos que deveriam facilitar a nossa vida social estão prevalecendo em nós. Nesse tempo onde tantas agressões gratuitas, as redes sociais, onde as pessoas estão tão emburrecidas por causa dos seus posicionamentos políticos, por causa das suas opiniões,
a gente agride o outro com tanta facilidade, a gente deprecia o outro com tanta facilidade. Nós, porque somos cristãos, não devemos engrossar esse time, não. Já tem gente demais falando mal, já tem gente demais, sabe, colocando os ódios para fora. É impressionante como nós queremos combater a crueldade com crueldades ainda piores. Sabe por quê? Porque na tentativa de consertar a crueldade, nós somos ainda mais cruéis. Aí a gente descobre que nós estamos no oposto do que Jesus nos ensina. Você não pode tentar curar uma crueldade com outra crueldade. E o mundo vai ficando cada vez mais doente. E nós vamos entrando nesse jogo doente. Muitas vezes ficamos paralisados. Paralisados pelos acontecimentos. Às vezes nos acontece uma coisa ruim e a gente fica ali meses parados naquilo que foi ruim. Não viramos a página, não damos continuidade à vida, aí perdemos a oportunidade de viver a beleza dessa música. Ir para frente sem me fatigar. Vou com asas, pois confio no Senhor. É assim que funciona. Quando eu permito que os acontecimentos ruins sirvam apenas como uma escada para eu poder galgar um lugar mais alto, eu estou fazendo justiça ao sofrimento que me ocorreu. Agora, quando eu fico nivelado nele, não alcanço absolutamente nada do que ele pode me propor. É por isso que a gente precisa ficar muito atento aos sofrimentos que a gente tem passado, que a gente tem experimentado, às perdas que a gente viveu, porque tudo isso pode servir para nós como uma escadaria que nos leva para cima. Às vezes eu fico pensando que nós não temos a ideia do que nós podemos como pessoas. Um ser humano não tem ideia do que pode fazer pelo outro. Ainda mais se estiver visitado pelos princípios cristãos, que nos ensinam o tempo todo a jogar a nossa alma para fora. Vamos sair das nossas mesquinharias, vamos parar de amassar o pão do nosso dissabor, das nossas mazelas. A minha vocação é buscar as alturas. A sua vocação é buscar as alturas, mas nós jamais conseguiremos alcançar essas alturas se a gente ficar preso a tudo isso que é mesquinho em nós. Se nós ficarmos presos a uma experiência religiosa que não nos permite o aprimoramento do ser, se nós ficamos presos em preces que definitivamente não nos aproximam de Deus, mas são apenas uma verborragia, um palavreado sem sentido, que não repercute dentro de nós. Volto a dizer, uma fé que se manifesta o tempo todo a partir de pedidos e não a partir de confiança. Quando peço alguma coisa a Deus, eu corro o risco de estar sendo movido pelas minhas necessidades superficiais, bobas, porque nem sempre eu sei o que de fato preciso. Por que não vou dar a Ele a carta branca? Por que não darei a Ele o acesso a tudo isso para Ele reger a minha vida? Se eu faço essa experiência com uma outra pessoa, se eu faço a experiência de confiar a minha vida a uma pessoa que também é marcada por limites como eu sou, não farei isso com Deus? Essa presença máxima, extraordinária em mim, em você, agindo em nós através da nossa consciência, iluminando-nos, traçando os nossos caminhos a partir do bom senso. Sim, Deus nos orienta através do nosso bom senso. Se você quiser identificar se aquilo é para você ou não, use o seu bom senso. A voz de Deus repercute profundamente ali, no momento em que nós ousamos escutar a voz interior que em nós funciona como bom senso. É essa confiança que nós precisamos buscar diariamente. Volto a dizer, para que a nossa fé deixe de ser de pedidos e passe a ser de entrega, de confiança. Aliás,
A confiança é uma das mais belas virtudes que nós podemos experimentar em uma pessoa. Você sabe muito bem disso, a vida nos ensina que nada pode nos enriquecer mais do que a gente ter pessoas em quem a gente confia. Pessoas com as quais a gente conta. Tão raro nos dias de hoje, né? As pessoas se descartam tão facilmente. As pessoas fingem amor, fingem fidelidade. E de repente, quando a gente se descobre fazendo uma experiência positiva de confiança com alguém, é como se um conforto existencial pudesse trazer um sentido muito pleno à nossa vida. Quando eu tenho a oportunidade de passar pela vida de uma pessoa e fazer o bem, é Deus que está passando na vida daquela pessoa através de mim. Quando você tem a oportunidade de oferecer o seu conhecimento para facilitar a vida do outro. É tão bonito quando nós encontramos o profissional que faz questão de ensinar ao outro aquilo que sabe. Quando você vai ser atendido por um médico e o médico faz questão de olhar no seu olho e de explicar o que você tem, como será o tratamento, por que talvez você tenha tido aquilo. Quando ele coloca o conhecimento dele para ajudar a aliviar a dor, a sua ansiedade, a sua angústia. Eu posso ir muito além de onde estou. Isso é uma verdade. Eu ainda não alcancei tudo o que posso alcançar, como padre, como homem que sou. Você ainda não alcançou aquilo que você pode alcançar como pessoa. Tantas virtudes à nossa espera, tantas coisas bonitas podendo serem vividas, e a gente não vive porque a gente não chega lá. Às vezes nós somos cruéis assim dentro da nossa casa. Nós queremos combater uma crueldade com uma outra crueldade ainda maior, e justificados. Nós nos justificamos porque somos cruéis, e perdemos a oportunidade de sermos essa mão de Deus na vida do outro. Tanta gente sofrendo hoje, minha gente. Tanta gente nas UTIs, tanta gente nos hospitais, abandonados, sozinhas, tanta gente na prisão. E o mundo cada vez mais cruel. Porque falta essa consciência do que nós podemos. Quem são os nossos inimigos hoje? Eu gosto de pensar que o pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Quando eu, consciente ou inconscientemente, fico colocando obstáculos ao meu crescimento, por exemplo. Quando eu deixo prevalecer o meu ciúme, a minha vaidade, e eu perco a oportunidade de alcançar algumas dimensões do ser, que só podem ser alcançadas se eu não estiver sob o domínio do meu ciúme, se eu não estiver sob o domínio da minha vaidade. Então, a minha oração de confiança, ela será sempre uma abertura de coração que me colocará diante de Deus assim: Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Me dê esclarecimento, proteja-me das ciladas do demônio, para que eu não me desvie do caminho que me levará ao lugar que o Senhor gostaria que eu chegasse. A gente sabe que a plenitude não é para nós, isso é só depois na eternidade. Humanamente a gente nunca vai experimentar a plenitude. Não cabe dentro de nós o que é pleno. Nós não suportaríamos, para usar uma linguagem bíblica, nós somos vasos que não suportariam o líquido da plenitude. Não é assim? Em muitos momentos da Sagrada Escritura você tem a plenitude como uma proposta para o futuro. Nós humanamente nós não suportamos o que é pleno, não damos conta disso. Então a gente vai em partes, e é assim que a gente se realiza. Mas a oração do dia a dia é interessante demais, você começar a perceber que você pode fazer a sua vida, toda ela, ser oração. Então está dentro do carro, seu pensamento se eleva,
e você começa a tratar com ele as suas questões, você começa a dividir com ele as suas ansiedades. Tem gente que fica amassando o pão do dissabor o tempo todo. O tempo todo está reclamando da vida, o tempo todo está reclamando da vida. Minha vida não presta, minha vida é isso, minha vida não presta, minha vida não presta, minha vida não presta. Abre a janela dessa casa, para de amassar esse pão. Vai fazer um trabalho voluntário, vai encher a sua alma de alegria de outra forma. Vai descobrir que você pode ser mão de Deus na vida de outra pessoa. Pare de idealizar a vida não é perfeita para ninguém. Se eu tiver a oportunidade de abrir o meu coração, você vai ver que minha vida não é perfeita, a vida do Christian não é perfeita, a vida de quem nos assiste não é perfeita. Nós não podemos idealizar. Às vezes você olha o outro, nossa, como a vida daquela pessoa é maravilhosa. Você não sabe. Você desconhece os bastidores que aquela pessoa precisa enfrentar diariamente. Vida perfeita ninguém tem. Agora, nós temos a oportunidade de descobrir um significado para essa vida e torná-la cada vez mais bonita. É como conhecer outra pessoa. A gente confia à medida em que a gente conhece. Você não fica confiante da noite para o dia. Você pode até se encantar da noite para o dia, mas o encantamento ainda não é confiança. A confiança, ela só se estabelece entre duas pessoas à medida em que nós vamos vivendo as provas que vão purificando aquilo que aquilo que mais tarde nós chamamos de confiança. São gestos pequenos que a gente vai identificando que ali a gente pode confiar. E é por isso que a fé em Deus, ela vai amadurecendo e vai colocando em nós uma confiança. Confiar, minha gente. É tão bonito a gente caminhar na direção de uma fé que se expressa pela confiança. Não entendo nada do sofrimento que agora me ocorre, mas eu confio, Senhor. Não tenho ideia de onde essa dor possa chegar. Não sei por que ela chegou e não sei aonde ela vai chegar, mas eu confio que o Senhor está cuidando de mim neste momento. Ouse acreditar assim, que Deus conhece todos os seus sentimentos, que Deus conhece todos os seus pensamentos e que tudo aquilo que hoje em você é sofrido, por Ele está sendo cuidado. Olha, minha gente, eu digo como padre, anuncio o Evangelho todos os dias, de alguma forma eu anuncio. Nunca vi uma palavra no Evangelho que fosse desfavorável a uma pessoa. Que a palavra, ela pode ser expressão de um bem-querer ou de um mal-querer. Nunca encontrei no Evangelho, nunca encontrei na Sagrada Escritura, na palavra de Jesus, alguma coisa, alguma frase, algum conselho, algum gesto que pudesse ser expressão de desamor. Vivi uma tragédia que me desequilibrou muito. Aconteceu na nossa família no dia 30 de dezembro de 2008. A minha sobrinha de 15 anos, que vivia sob os meus cuidados, suicidou. Vejo dois aspectos. Um positivo, que é Jesus está no meu coração, exime-me da culpa que eu carrego. Mas também há um aspecto negativo que muitas vezes prevalece, que é fruto da minha doença, que vem me afirmar que a culpa da sua morte é minha. Sinto o desejo de ir ao mesmo prédio de onde ela se julgou e repetir a mesma insanidade. Mas graças a Jesus e ao trabalho que o Senhor tem feito na minha vida, falta a minha coragem de desagradar a Deus e não quero entristecê-lo com essa falta de fé. Para que o Senhor entenda melhor o meu sentimento de culpa, vou lhe falar de maneira carinhosa, sucinta sobre a minha sobrinha Tassiana. Ela fala da menina, que a menina era uma menina muito especial, muito doce, e que infelizmente caiu neste absurdo de querer morrer, né? E ela está vivendo um agravante terrível, que é, ela é acusada no inquérito policial, pelo namorado dela, né? Pelo namorado da Tassiana, de ela ter sido a culpada por causa do horário que ela colocava no namoro dos dois. O garoto alega que a menina estava insatisfeita com isso. O juiz deu por encerrado o caso por não ter provas concretas contra a mencionada tia, que sou eu.
Padre, o sentimento que tenho é: a vida toda de Tassiana foi empurrada para um abismo e eu dei o empurrão final. É isso que me mata a cada dia. Minha filha, não permita que isso aconteça. A gente não tem como entrar dentro do coração daquele que se foi, a gente não tem como conhecer os motivos. Uma coisa é certa, é uma imbecilidade pensar que a sua sobrinha iria se matar porque você colocou horários para o namoro dela. Não. Infelizmente, minha filha, os nossos jovens estão chegando. Você mesmo estava dizendo que ela foi parar nas suas mãos justamente por causa de uma história difícil que essa menina já tinha. Filho é igual casa, se não tiver bom alicerce, não fica de pé muito tempo. É assim, você pegou essa menina num determinado momento da vida em que você já não tinha mais como interferir nos alicerces dela. É muito difícil a gente oferecer estrutura de vida àquele que já chega totalmente desestruturado. Eu não estou dizendo que é impossível. É possível sim a gente ajudar, dar estrutura àquele que nunca teve. Mas será muito mais difícil. E aqui, minha gente, eu extrapolo a conversa, para poder falar com você que tem filho. Cuidado. Cuidado com o que você está oferecendo a esta criança. Cuidado com o lar que você está colocando sob os pés desta criança. Tudo isso que você oferece hoje será determinante para o futuro, quando jovem, quando adulto, quando é idoso. A gente não é por acaso. A gente é o fruto de todas as influências que a gente recebe. A gente nasce e já começa a receber essas influências. E a gente precisa lutar muito para que o nosso lar seja um lugar onde as pessoas verdadeiramente possam ser preparadas. O ser humano precisa ser preparado. Nós não damos conta da vida de qualquer jeito. É preciso ter uma estrutura. E amar é justamente emprestar esta estrutura. É conceder ao outro a possibilidade de crescer. De não querer se matar, Porque o suicídio é lento, ninguém pula de uma hora para outra. Os motivos vão minando o coração da gente. Eu relembro a história de um moço lá em Taubaté, já no último ano de medicina, e foi encontrado morto pendurado numa corda. Imagina você, um rapaz com o futuro pela frente, no último ano de medicina, de repente aparece pendurado lá, meses antes da formatura. Essa corda não é colocada da noite para o dia. Essa corda é colocada aos poucos. E se a gente não cuida, a gente também coloca uma corda no pescoço. Viver é a experiência de condenar ou de salvar. Viver é a experiência de aceitar a condenação ou de aceitar a salvação. Passa o tempo todo pelo caminho do outro, mas passa também no nosso. Hoje a gente viveu situações que nos condenaram ou que nos salvaram. É um gomo de corda que a gente põe ou que a gente tira. Tudo depende da escolha, da seleção que a gente faz. A vida precisa ser peneirada, igual o garimpeiro faz. Pega aquele monte de terra numa peneira e vai peneirando aos poucos, até ele ver se tem pedra preciosa ou não. Se não tem, ele joga tudo fora e começa de novo. O final do nosso dia deveria ser sempre uma experiência de garimpo. Olha para a peneira do dia, olha tudo o que aconteceu, tudo o que você ouviu, tudo o que você viveu, todas as situações que você enfrentou, tudo aquilo que caiu diante dos seus olhos, tudo que você viu, tudo que você ouviu, e só guarde se for precioso. A gente perde muito tempo guardando tranqueira. Jogue fora. Não leve para a sua cama, não leve para o seu sono aquilo que foi o lixo do dia. Senão vira corda no pescoço da gente. É impressionante o quanto que a gente vai se matando aos poucos quando a gente não joga da peneira o que verdadeiramente não valeu a pena. Agora, se a gente insiste em guardar tudo que não presta, aí a gente vai verdadeiramente colocando gomos na nossa corda, no nosso pescoço. E de repente, quando você menos imagina, você está pronto para morrer.
É lamentável, mas é verdade. As escolhas erradas que nós vamos fazendo na vida representam uma corda que nós vamos colocando no nosso pescoço. Eu estou vendo de maneira muito feliz, né, a recuperação de um sobrinho meu que eu amo muito, que é o Conrado. Um menino que durante muito tempo, um menino bonito, inteligente, esperto, optou por colocar a corda no pescoço. E hoje, graças a Deus, por causa de olhos que estão enxergando de maneira salvífica, de pessoas que estão emprestando a ele um novo sentido para a vida, o Conrado está tendo a experiência bonita de julgar os gomos da corda que estavam no pescoço dele. Se recuperando, se reabilitando, fazendo as pazes com a vida. Pode observar, às vezes nós ficamos de mal com a vida. E toda vez que nós estamos de mal com a vida, nós começamos a criar a possibilidade da morte. Foi o que aconteceu com a sua sobrinha, minha filha. Infelizmente, ela já cresceu de mal com a vida. Faltou estrutura, faltou amor, faltou olhar, faltou cuidado. O lar não foi o que ela precisava. E chega num determinado momento que qualquer fraquezazinha, qualquer dificuldade, ela pula. Por quê? Porque não está preparada. Sofreu demais. Não aguenta mais os problemas da vida. Falta preparo para permanecer de pé. É por isso que é tão difícil recuperar uma pessoa. Porque é nesta hora que vai valer o quanto que a gente foi bem educado, o quanto que a gente foi bem estruturado. É igual quando eu tive hepatite. Eu me lembro direitinho de uma frase do doutor Antônio. Eu falei, doutor, e agora? O que a gente vai fazer, né? Ele falou, padre, agora não tem que fazer nada. O senhor pegou uma hepatite, está com uma hepatite, e agora vamos ver o que o seu organismo é capaz de fazer com o problema que o senhor tem. Da mesma maneira, quando o Robinho estava com câncer, né? Eu fiquei assim tão abalado com a doença do Robinho, né? Que eu fui buscar todos os recursos que eu podia, né? Para ver se a gente salvava aquele menino. E aí um amigo meu que é médico me disse de maneira muito dura, muito crua. Eu falei para ele assim, e agora, nesse período da recuperação dele, né? Modificar a alimentação dele, vamos fazer isso, fazer aquilo. Papai, ele olhou e falou assim, olha padre, tudo isso a gente acha que vai modificar. Tá certo, que dá uma alimentação para ele, vai ajudar um pouquinho no restabelecimento dele. Agora, não se iluda. É o passado que vai ser determinante agora. Tudo que esse menino comeu, tudo que esse menino viveu, tudo que ele fez com a saúde dele, será determinante agora para a recuperação dele ou não. Meu amigo, a vida é assim. Um dia nos coloca diante das escolhas que a gente fez. E aí, por que eu tive a oportunidade de sair daquele quadro horrível que a minha hepatite complicou demais, porque eu estava usando medicamentos terríveis naquela época, altamente hepatotóxicos, né? Imagina, eu estava tomando um anti-inflamatório porque eu já estava sentindo as dores articulares, né? Já era um sintoma da hepatite, mas eu não sabia que era. Eu estava achando que eu estava com artrite, artrose, aquela montoeira de coisa. Eu estava tomando há mais de um mês um medicamento altamente hepatotóxico, quando de repente descobri que eu estava com hepatite. Imagina um fígado que já estava sofrendo com hepatite, sofrendo ainda com desgaste de anti-inflamatórios pesadíssimos. A fragilidade do organismo é imensa, ele não consegue, quase que eu precisei de um transplante. E aí, qual é a luta? A luta de todo um processo de saúde que, graças a Deus, eu estava vivendo nos últimos tempos, de disciplina, de alimentação, de sono, de trabalho. Estava vivendo certinho, graças a Deus. Eu adoeci no momento que eu estava vivendo certinho. E aí o meu organismo reagiu. A vida é assim, minha gente. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser cobrados por aquilo que a gente alimentou dentro de nós. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.